Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar em profundidade uma das criaturas mais icônicas da pré-história, o mamute. Esses gigantes peludos não eram apenas animais extintos. Eles representam um capítulo fascinante da evolução, da adaptação ao frio extremo e das interações com os primeiros humanos modernos. Os mamutes pertencem ao gênero Mamutus, da família Elephantidae, e são parentes próximos dos elefantes asiáticos modernos, com os quais compartilham cerca de 99,6% do DNA ao longo de milhões de anos. Eles se adaptaram a ambientes frios e áridos, dominando vastas planícies conhecidas como a estepe do mamute. Neste vídeo, vamos examinar sua evolução, diversidade de espécies, anatomia detalhada, comportamento social, o ecossistema que habitavam, as interações com humanos paleolíticos, as causas complexas de sua extinção, as descobertas fósseis mais impressionantes, incluindo avanços recentes como a reconstrução de cromossomos de 52 mil anos, e, por fim, os projetos científicos atuais de desextinção liderados por empresas como a colossal Biosciences. Evolução e diversidade de espécies. A linhagem dos mamutes remonta ao final do Mioceno, há cerca de 6 a 7 milhões de anos na África. A espécie ancestral mais antiga conhecida é o Mammutus subplanefrons, que viveu entre 6,2 e 5 milhões de anos atrás no sul e leste africano. Esses primeiros mamutes eram alimentadores mistos, consumindo folhas, frutos e gramíneas, com dentes primitivos de poucas lâminas de esmalte. Com as mudanças climáticas e a abertura de savanas, os mamutes migraram para o norte. O Mammutus africanavus, do Plioceno tardio, permaneceu na África setentrional e era principalmente folívoro, adaptado a ambientes mais quentes. A expansão para a Eurásia ocorreu há cerca de 3,5 a 3 milhões de anos, com o Mammutus rumanus cruzando o Sinai. Essa espécie tinha molares com 8 a 10 lâminas e provavelmente não possuía pelagem densa. No Pleistoceno inferior, surgiu o Mammutus meridionalis, o mamute meridional ou ancestral, que atingia 4 metros de altura e até 12 toneladas. Ele dominou a Europa e Ásia com dieta mista e crânio alto. O Mammuthus trogontheri, ou mamute da estepe, apareceu há 1,7 milhão de anos na Ásia Oriental e migrou para o oeste. Era o maior de todos, até de 4,5 a 4,7 metros de altura e 14 até 15 toneladas. Com presas espiraladas de até 5 metros. Especializado em pastagem, ele já mostrava adaptações ao frio, como camadas de gordura. Do Trogontheri, evoluiu o famoso Mammutus primigenius, o mamute lanoso, há 700 a 400 mil anos na Sibéria Oriental. Ele se espalhou pela Eurásia e América do Norte via a Ponte de Beringia. Era o menor, de 2,8 a 3,4 metros de altura, 4 a 6 toneladas. Era perfeitamente adaptado ao frio. Pelagem dupla, orelhas pequenas, cauda curta e molares com até 28 lâminas para triturar gramíneas abrasivas. Na América do Norte, o Mammutus columbi, mamute colombiano, viveu até há 12 mil anos, com presas retas e dieta mista. Estudos genéticos de 2011 até 2025 revelam hibridização entre lanoso e colombiano, com fluxo genético bidirecional. Espécies anãs surgiram em ilhas por nanismo insular. Mammutus exilis nas ilhas do Canal Califórnia, com 1,5 a 2 metros. Mammutus lamarmorai na Sardenha. E o menor de todos, Mammutus creticus em Creta, com apenas 1 metro de altura
e 180 kg. Essas variações mostram como a evolução moldou os mamutes a diferentes nichos ecológicos. A anatomia detalhada. Um organismo adaptado ao frio. Dimensões corporais e estrutura óssea. O mamute lanoso apresentava um corpo volumoso e maciço, sustentado por um esqueleto extremamente robusto. Os ossos longos eram densos e resistentes, capazes de suportar um peso corporal que frequentemente ultrapassava 5 toneladas. A coluna vertebral exibia uma curvatura característica, com vértebras cervicais e torácicas reforçadas por musculatura poderosa. Essa conformação sustentava a cabeça pesada e as longas presas, que exerciam grande pressão sobre o pescoço. Termorregulação e isolamento. Uma das maiores conquistas evolutivas do mamute foi sua capacidade de conservar calor. A pelagem era composta por milhares de pelos por centímetro quadrado, formando uma barreira eficiente contra o frio intenso e os ventos glaciais. E debaixo da pele, uma espessa camada de gordura subcutânea funcionava como isolante térmico e reserva energética. Essa gordura também auxiliava na flutuação metabólica durante períodos de escassez alimentar. Orelhas, cauda e circulação. As orelhas pequenas dos mamutes contrastam fortemente com as grandes orelhas dos elefantes africanos. Essa redução minimiza a perda de calor e diminui o risco de congelamento dos tecidos periféricos. A cauda curta segue o mesmo princípio adaptativo. O sistema circulatório apresentava adaptações que garantiam irrigação eficiente dos tecidos centrais, enquanto extremidades recebiam menor fluxo sanguíneo em temperaturas extremas. Tromba e dentição. A tromba era um órgão altamente especializado, composto por milhares de músculos individuais. Sua função ia além da alimentação, sendo essencial para a interação social, exploração do ambiente e cuidados com filhotes. Os dentes molares do mamute eram largos, com múltiplas lâminas de esmalte. Essa estrutura permitia triturar vegetação dura e abrasiva, típica de ambientes abertos e secos. Comportamento social e organização populacional. Assim como os elefantes modernos, os mamutes apresentavam um comportamento social complexo. As fêmeas viviam em grupos matriarcais estáveis, liderados por uma fêmea mais velha e experiente. Esses grupos garantiam proteção coletiva contra predadores e facilitavam o aprendizado social dos filhotes. A transmissão de conhecimento, como rotas migratórias e locais de alimentação, era essencial para a sobrevivência. Os machos adultos, por outro lado, levavam uma vida predominantemente solitária, aproximando-se dos grupos apenas durante o período reprodutivo. A comunicação provavelmente envolvia vocalizações de baixa frequência, capazes de se propagar por longas distâncias, além de sinais visuais e táteis. Alimentação, migração e papel ecológico. O mamute era um herbívoro generalista, mas especializado em vegetação de ambientes frios. Sua dieta variava conforme a estação, incluindo gramíneas no verão e arbustos ou cascas no inverno. Estudos isotópicos em dentes fossilizados indicam que os mamutes realizavam migrações sazonais em busca de alimento. Essas migrações contribuíam para a dispersão de sementes e para a manutenção da paisagem aberta da estepe tundra. Ao remover árvores jovens e pisotear o solo, os mamutes impediam o avanço das florestas, favorecendo ecossistemas dominados por gramíneas. Dessa forma, atuavam como verdadeiros engenheiros ambientais.
registro fóssil e descobertas extraordinárias. O registro fóssil dos mamutes é um dos mais completos entre os grandes mamíferos extintos. Ossos e dentes são encontrados com relativa frequência, mas os achados mais notáveis envolvem espécimes congelados no permafrost. Esses espécimes preservados forneceram dados sem precedentes sobre tecidos moles, estrutura muscular, composição da pelagem e até mesmo conteúdo estomacal. O estudo desses fósseis foi fundamental para o desenvolvimento da paleontologia moderna e para a aceitação científica do conceito de extinção biológica. Mamutes e os seres humanos. Uma coexistência milenar. A relação entre mamutes e seres humanos representa um dos capítulos mais fascinantes e duradouros da pré-história. Esta coexistência não foi apenas longa, mas profundamente significativa, moldando as estratégias de sobrevivência e a cultura de nossos ancestrais. As evidências arqueológicas encontradas em diversos sítios paleolíticos indicam que os mamutes eram uma fonte de recursos fundamental e, portanto, alvos de caça. Longe de ser um empreendimento simples, a caça a esses gigantes exigia estratégias complexas e de alto nível. Era comum o envolvimento de grupos numerosos, demonstrando uma notável cooperação e planejamento social. Técnicas como encurralamento, utilização de armadilhas naturais, pântanos ou desfiladeiros, e o uso de armas especializadas, como lanças com pontas de pedra lascada, eram empregadas para abater ou incapacitar estes animais maciços. A importância do mamute para os grupos humanos ia além do alimento carne, gordura e tutano, ricos em nutrientes. O animal fornecia uma vasta gama de matéria-prima essencial, que era inteligentemente utilizada na tecnologia e na vida cotidiana. Ossos e presas eram transformados em ferramentas como pás, machados e raspadores, armas pontas de lança e, notavelmente, em estruturas de habitações, construca de abrigos. As grandes e curvas presas, juntamente com ossos da cabeça e das pernas, eram, frequentemente, usadas como estrutura de fundação para construir abrigos circulares, semi-subterrâneos. Estes complexos bone houses são encontrados em vários importantes sítios arqueológicos da Europa Oriental, como Mezirish, na Ucrânia, testemunhando a engenhosidade humana em adaptar materiais brutos para criar proteção contra o clima rigoroso da Era do Gelo. Couro e tendões eram utilizados para vestuário, cordas e amarração. Papel simbólico e cultural. O mamute também ocupava um papel simbólico importante na cosmovisão dos caçadores-coletores. Sua figura imponente e sua importância vital para a sobrevivência eram refletidas de forma proeminente na arte paleolítica. Este respeito e fascínio são expressos em pinturas rupestres. Numerosas cavernas, como Lascaux e Chauvet, apresentam representações vívidas de mamutes, muitas vezes retratados com grande detalhe e realismo. Esculturas e objetos de arte. Esculturas em marfim das presas do mamute e osso, representando o animal, demonstram sua relevância cultural e talvez seu papel em rituais ou práticas espirituais da época. Em suma, o mamute foi um pilar da vida paleolítica, sendo uma fonte de sustento, um catalisador para o desenvolvimento tecnológico e social, e um ícone cultural que permanece gravado na história humana. Extinção. Uma análise multifatorial. A extinção dos mamutes ocorreu de forma gradual, ao longo de milhares de anos. Mudanças climáticas reduziram drasticamente seu habitat, enquanto a expansão humana
aumentou a pressão de caça. Modelos populacionais indicam que pequenas reduções na taxa de sobrevivência adulta foram suficientes para levar ao colapso das populações. Populações isoladas, como as da Ilha Wrangel, sobreviveram até cerca de 4.000 anos atrás, mas apresentavam sinais de endogamia e declínio genético. O mamute na ciência contemporânea. O sequenciamento do genoma do mamute abriu novas possibilidades de pesquisa, incluindo estudos sobre adaptação genética ao frio e discussões sobre desextinção. A reintrodução de uma espécie extinta levanta questões éticas profundas, envolvendo bem-estar animal, impacto ambiental e responsabilidade humana. Conclusão final. O mamute foi mais do que um gigante da Era do Gelo. Foi um elemento-chave de ecossistemas complexos, um recurso vital para sociedades humanas antigas e um exemplo marcante de adaptação evolutiva. Seu desaparecimento não deve ser visto apenas como um evento do passado, mas como um alerta sobre os limites da resiliência biológica diante de mudanças rápidas e pressões externas. Estudar o mamute é compreender melhor o passado da Terra e talvez evitar repetir os mesmos erros no futuro.